paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 2, e versículo de número 16 ao 18, que vai nos dizer assim: Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. Então se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouviu-se um clamor em Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, inconsolável, porque não mais existem. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Por esta palavra que nós vemos, irmãos, que toda maldade que estava encoberta no coração de Herodes foi revelada. E através dessa palavra eu quero lhe dizer que pessoas que estavam escondendo, que estavam camuflando maldades no seu coração, na sua mente, elas vão começar a mostrar a verdade. Ou seja, o que está em oculto vai começar a ser manifesto. Tem pessoas que elas se camuflavam como Herodes. Elas fingiam ser uma pessoa, elas fingiam gostar de você, elas fingiam querer o teu bem, mas a partir de agora você vai ver a realidade. Você vai ver a verdade que está no coração. Não se assuste e não tenha medo, mas agradeça a Deus, porque Deus está revelando a verdade para que haja livramento. Declare comigo: o meu Deus conhece o coração do homem e ele me revela a verdade para que haja livramento. O meu Deus conhece o coração do homem e ele me revela a verdade para que haja livramento. Irmãos, o nosso Deus, ele vê aquilo que nós não vemos. O ser humano não consegue ver aquilo que está em oculto. O ser humano, ele não consegue ver verdadeiramente o que há no coração do outro, porque nós somos limitados, certo? Nós não conseguimos ter acesso ao coração e ao pensamento, mas Deus consegue. Deus, ele consegue ver todas as coisas. Ele sabe quando pessoas, elas falam palavras boas contigo, mas o coração delas está tramando morte. Deus sabe quando pessoas, elas tentam camuflar a inveja, a ira, o ódio contra você. Deus sabe quando pessoas, elas tentam te enganar e ele diz para você: nenhum mal vai prevalecer de pé porque eu revelo. Nenhum mal vai prevalecer de pé porque eu, o Senhor, mostro. Você vai observar que Herodes, quando ele chama os magos, ele camufla o que há dentro dele. Ele não mostra para os magos que ele queria matar a Jesus. Mas ele finge para os magos que ele queria ir para adorar a Jesus. Tem pessoas, irmãos, que dentro delas há desejo de morte, de destruição, mas diante das pessoas, elas começam a mostrar o contrário. Elas começam a mostrar que são amigas, que querem o bem. Você pode observar que os traidores, eles não mostram quem eles são verdadeiramente, mas o nosso Deus, ele revela. O nosso Deus, ele mostra. Então não tem ninguém, irmãos, que fique camuflado diante de Deus. Não tem ninguém que se camufle, que se esconda, que esconda os sentimentos diante do nosso Deus. Principalmente quando Deus, ele quer dar o livramento. Deus já tinha determinado o livramento para o Senhor Jesus Cristo. E ele não ia permitir que Herodes tocasse nele. E hoje Deus diz para você: eu já determinei o livramento para você. Eu já determinei o livramento para tua casa. É por isso que eu estou te revelando a verdadeira face de Herodes. É por isso que eu estou fazendo pessoas expor o que há no coração delas. Para quê? Para que você seja poupada, para que você seja guardado, para que haja livramento na sua história. Versículo de número 7. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo que a estrela aparecera. Ou seja, ele queria saber exatamente dos detalhes. Ele queria saber quanto tempo a estrela tinha aparecido, ou seja, quantos anos o Senhor Jesus tinha, qual foi o período. Ele foi detalhista. Tem pessoas que elas querem saber os detalhes da sua vida para tentar destruir o projeto de Deus na sua história. Então, elas vêm mansas muitas vezes. Para quê? Para tentar roubar segredos de você, para que você confie nelas. E é por isso que nós precisamos estar alerta, precisamos ter cuidado nas pessoas que nós confiamos. Para que a gente não conte segredos para Herodes, para que a gente não fale muito. As palavras dos magos aqui, irmãos, serviu como arma para Herodes, porque Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo.
conforme o tempo do qual com precisão ele se informara dos magos. Então nós precisamos ter cuidado com as nossas palavras, porque às vezes, irmãos, nós contamos para Herodes aquilo que não é para contar. Às vezes nós confiamos em pessoas que não é para confiar. Quando nós temos de Deus uma revelação, nós precisamos ter uma vigilância dobrada. Nós precisamos vigiar mesmo. Vigiar para quem contamos os nossos sonhos, para quem confiamos os nossos projetos, para quem contamos aquilo que Deus tem conosco. Porque se nós não vigiarmos, o inimigo usa as nossas palavras como o quê? Como armas. Aqui as palavras dos magos foram usadas como armas para a destruição dos meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Por quê? Porque Herodes, ele tinha recebido informações sobre o tempo com o qual a estrela havia aparecido para os magos. Então Herodes usou aquelas armas, aquelas estratégias que ele recebeu dos magos. Cuidado para você não estar entregando munição, não estar entregando armas para os teus inimigos. A partir de agora, vigie com o que você fala. Nós temos uma boca e 2 ouvidos. Para quê? Para ouvirmos mais e falarmos menos. Deus diz para você hoje, ouça mais e fale menos. Com algumas pessoas, irmãos, não dá pra gente conversar muito. Com algumas pessoas não dá pra gente contar para elas o que Deus tem conosco. Os segredos, os mistérios, aquilo que Deus, ele nos revela, porque foi o próprio Deus que revelou para os magos sobre Jesus Cristo. E aqui os magos não tiveram a vigilância, mas eles contaram o tempo que a estrela tinha aparecido para eles. Eles só não voltaram para dar as informações para Herodes, porque Deus, ele preveniu a eles em sonho e disse, não retorne pelo caminho por onde vocês vieram. Mas se Deus não revela, os magos confiariam tudo a Herodes. O que tem de pessoas confiando tudo a Herodes? O que tem de pessoas sem visão espiritual, confiando em quem Deus não mandou confiar? Em nome de Jesus, minha irmã. Em nome de Jesus, meu irmão, vigie. Vigie em quem você tem confiado. Vigie nas pessoas que você tem contado os planos e os projetos de Deus na sua vida. Mas, irmã, não tem nada não. É plano de Deus, ninguém destrói. É plano de Deus, ninguém anula. É plano de Deus, ninguém consegue desfazer. Eu sei, irmãos. E quando o plano é de Deus, Deus protege. Mas nós precisamos ter vigilância. Não é porque é plano de Deus que você não vai vigiar. Você vai observar que Jesus, mesmo sendo plano de Deus, propósito de Deus, desígnio de Deus para trazer salvação, mesmo assim, José, ele precisou vigiar. Ele precisou ali fugir para o Egito. Não pense você que porque você guarda um projeto, você guarda um propósito, que você não tem que vigiar. Os magos também precisaram ter vigilância, precisaram ir por outro caminho. Por quê? Porque senão Herodes destruiria os planos de Deus. Então nós que recebemos de Deus planos, propósitos, desígnios, sonhos e projetos, precisamos ter vigilância dobrada. Ouça a voz do Senhor teu Deus que diz para você, é tempo de ouvir mais e falar menos. É tempo de silenciar sobre algumas coisas. Tem gente, irmãos, que não dá para saber dos nossos sonhos, que não dá para saber dos nossos projetos. Tem pessoas que não dá para a gente confiar nelas, mas nós temos que ter o máximo de vigilância. Versículo 8. E enviando-os a Belém, disse-lhes, ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino. Aqui Herodes, ele envia os magos a Belém e diz para eles, olhe, cuidadosamente, eu quero com detalhes, eu quero saber de tudo. Por que Herodes queria que cuidadosamente os magos soubessem de tudo a respeito do menino, para que as informações chegassem até ele? É por isso que Deus está dizendo, cuidado com as tuas palavras. Cuidado porque o inimigo está querendo saber detalhes da sua vida. Você já parou para analisar que às vezes nós alimentamos algumas pessoas com detalhes da nossa vida, que depois elas usam isso contra nós mesmos? Você já confiou em alguém assim? Pessoas que se faziam de amigo, de amiga, você confiou, você contou sonho, você contou projeto, e hoje essas pessoas se tornaram inimigas e estão usando aquilo que você falou contra você mesmo, contra você mesma. É por isso que você tem que vigiar. É por isso que você tem que ter cuidado. Por quê? Porque o inimigo está querendo saber de detalhes. Eu vou repetir para você entender. O inimigo está querendo saber de detalhes. Tem pessoas que estão camufladas na sua história, como Herodes estava aqui camuflado, fingindo, querendo saber de detalhes, querendo saber de segredos. Mas hoje o Senhor está te alertando. Mas hoje o Senhor está abrindo os teus olhos. Mas hoje o Senhor está dizendo, ninguém conseguirá te enganar. Porque eu sou Deus que revelo o oculto, o profundo e o escondido.
E não permito que pessoas que estavam tramando contra ti nas ocultas tenham êxito. Mas você também tem que ter vigilância. Você também tem que vigiar fazendo sua parte. E quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Você observa que Herodes não disse para eu ir matá-lo, mas ele disse para eu ir adorá-lo, porque ele se camuflou. Ele fingiu para quê? Para ter informações. Tem muitas pessoas que vão fingir para ter informações. Tem muitas pessoas que vão fingir para conseguir ganhar de você, sabe o que? Sua confiança. Só que como nós temos o Espírito Santo, irmãos, Deus, ele não nos deixa enganados. E Deus nos revela. E Deus nos mostra. E eu vejo através dessa palavra Deus mostrando a intenção do coração. Eu vejo através dessa palavra Deus mostrando a verdade. Alguém vai falar uma coisa e Deus vai mostrar que é totalmente diferente o que há no coração dela. E você não vai ficar enganado. E você não vai ficar enganada. Porque Deus, ele vai te revelar o oculto, profundo e o escondido para livramento. Versículo 12. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. O próprio Deus falou com os magos em sonho. E ele deixou bem claro, eles não poderiam voltar à presença de Herodes. Ou seja, Deus mostrou que Herodes estava com má intenção. Aquilo que está no coração, toda má intenção te será revelada para livramento, porque Deus resolveu te proteger, porque Deus resolveu te esconder, porque Deus resolveu te guardar e ele resolveu guardar os planos e os projetos dele na sua vida. E ele diz para você, nenhum Herodes vai te tocar. Eles voltaram aqui, irmãos, mas voltaram por outro caminho à sua terra. E então, quando Herodes se viu ali enganado na mente dele, quando ele viu, irmãos, que ele foi iludido pelos magos, sabe o que foi que ele fez? Ele começou a mostrar quem ele era. E foi isso que Deus me trouxe aqui para lhe dizer. Algumas pessoas vão mostrar quem elas são, porque os planos delas serão frustrados ao teu respeito. E aí você vai começar a ver quem é quem de verdade. Irmãos, Deus está preparando pessoas aqui para te revelar o oculto, o profundo e o escondido e não deixar você enganado. E não deixar você enganada a respeito de algumas pessoas, mas ele vai te revelar. Ele vai te mostrar e ele não vai permitir pessoas te enganarem. Herodes fingiu bem, se camuflou aqui de maneira que, se não tivesse revelação, os magos seriam enganados. Você vai observar que parte de alguns segredos, os magos acabaram falando, porque Herodes fingiu tão bem, que os magos contaram ali com precisão, o tempo que a estrela apareceu, eles confiaram. Mas os magos não contaram tudo, porque Deus, ele veio a intervir. E hoje Deus está dizendo, eu estou intervindo. Eu estou colocando a minha mão para que você não confie em algumas pessoas. Eu estou bloqueando Herodes para que ele não toque no meu projeto, na sua vida. Herodes não ia tocar em Jesus Cristo. Herodes não ia conseguir ter êxito contra o Filho de Deus. E hoje Deus diz para você, Herodes nenhum vai conseguir ter êxito contra você. Contra o projeto que eu, o Senhor, tenho na sua vida. Jesus, irmãos, ele não era um projeto humano. Ele não era um projeto do ser humano. Ele não era um filho de Maria e de José e pronto, não. Jesus é o Filho de Deus. Jesus veio com uma missão. Jesus veio com um propósito. E ninguém ia conseguir frustrar o propósito de Deus. Assim é na tua história. Você não está nessa terra aleatoriamente. Você não está vivendo algumas fases, alguns direcionamentos porque você quer. Mas você está vivendo por quê? Porque Deus te escolheu. Deus tem um propósito na sua vida e Deus tem contigo algo grande. E Ele está dizendo, ninguém vai frustrar o que eu tenho contigo. Ninguém vai anular minha palavra. Ninguém vai conseguir destruir o que eu, Senhor, determinei para a sua vida. A vontade de Herodes era matar, mas ele não conseguiu. E ele começou a mostrar o que havia no coração dele. Hoje Deus diz para você, o que houver no coração de algumas pessoas, eu vou revelar. A verdade eu vou mostrar e não vou deixar ninguém te enganar. E não vou deixar ninguém se camuflar na sua vida como se fosse bonzinho. Como se fosse boazinha, com palavras doces, mas por dentro carregando ódio. Mas por dentro carregando vontade e desejo de destruição. Vai ser revelado para você
a verdadeira intenção de Herodes, e o laço vai ser cortado contra a sua vida. Eu vou repetir para você entender. Vai ser revelado para você a verdadeira intenção de Herodes, e o laço vai ser cortado na sua vida. Meu irmão e minha irmã, o laço quebrou e você está livre. O laço aqui havia quebrado, o laço havia sido desfeito e Jesus Cristo não foi tocado. E hoje Deus diz para você: estou te dando prudência, estou fazendo pessoas mostrar quem elas são, como Herodes mostrou aqui a verdadeira intenção dele, a verdadeira face dele, para que haja livramento na sua história, para que o Senhor possa te proteger e te livrar de toda a fúria preparada contra a sua vida. Declare comigo: nenhuma fúria do inimigo vai prevalecer contra a minha vida. Nenhuma fúria do inimigo vai prevalecer contra a minha vida. Deus resolveu te proteger, Deus resolveu te guardar, resolveu cortar todo laço contra você. E hoje ele diz para você: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque ao invés de ter destruição na sua casa, vai ter livramento. Ao invés de ter engano que prevalece na sua casa, vai ter revelação. E aquilo que há no coração de pessoas será descoberto, será colocado, irmãos, para que todos vejam. Por quê? Porque Deus, ele conhece o coração do homem e ele não permite nenhum mau desígnio destruir os propósitos que ele mesmo determinou para a nossa vida. Declare comigo: nenhum mau desígnio vai destruir o propósito de Deus na minha vida. Nenhum mau desígnio vai destruir o propósito de Deus na minha vida. Deus resolveu te proteger. Ele está dizendo: nenhum Herodes vai te enganar, porque eu, Senhor, estou te guardando, estou te livrando, estou te protegendo, e resolvi cortar todo o laço preparado contra você. Cuidado com as tuas palavras, cuidado com quem você está confiando, porque Deus, ele conhece o coração do homem e ele sabe muito bem o que está camuflado. Que tudo que estiver camuflado na nossa história seja revelado e todo mal seja desfeito em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por você. E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecermos, meu Senhor, por esta palavra, te agradecermos, Pai, pelo teu livramento, porque o Senhor contempla aquilo que a gente não contempla, e eu creio, Pai, que tudo que estiver camuflado, tudo que estiver escondido, tudo que estiver tentando desfazer, anular os teus propósitos na nossa vida, vai ser removido da nossa história. O Senhor vai revelar toda a verdade. O Senhor não vai permitir, meu Pai, que nenhuma fúria de Herodes ia prevalecer contra os projetos do Senhor na nossa vida. Deus, eu creio no livramento que é determinado. Deus, eu creio no livramento que é liberado, porque o Senhor está liberando o livramento para homens e mulheres que estão me ouvindo agora. Está protegendo, está guardando, está escondendo. E o Senhor está dizendo: da mesma forma que Herodes não tocou em Jesus, nenhum mal vai chegar à tua tenda, nenhum mal vai te suceder, nenhuma trama oculta vai conseguir destruir o que Deus tem contigo. Obrigada, Senhor, porque o laço foi desfeito. Da mesma forma que o Senhor revelou aos magos a verdadeira intenção de Herodes, o Senhor está revelando, Pai, o Senhor está fazendo vir à tona a verdadeira intenção do coração de algumas pessoas ao nosso respeito. E eu creio, Pai, que livramentos chegam e o laço é quebrado, e nós vamos estar longe de Herodes. Ele não vai tocar no teu projeto, nos teus desígnios, nos teus propósitos na nossa vida, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção. A vida, a história é onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam, Pai, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que em nome de Jesus Cristo, o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado
glorificado. Senhor, que cada nome, cada pedido será visitado de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo e que tudo seja para honra e glória do teu nome. Abençoa também, Pai, prospera aqueles que estão aqui diariamente ouvindo cada palavra. Concede o desejo do coração deles, meu Senhor, segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo de Deus, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço e te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus hoje diz para você que todo laço é desfeito, porque Deus não somente vê a intenção do coração do homem e os maus desígnios, mas Deus revela. Deus mostra para que o laço seja cortado. Em nome de Jesus Cristo, vigie com quem você confia, a quem você alimenta com as suas próprias palavras. Existem pessoas que usam as nossas próprias palavras como armas, para tentar destruir o que Deus ele tem conosco. Então, em nome de Jesus, guarde o propósito, guarde o projeto, esteja atento, porque Deus vai revelar a verdadeira intenção do coração de Herodes. Deus vai te mostrar tudo que estava camuflado no seu caminho para tentar destruir os propósitos dele na sua história. A palavra hoje é livramento. Da mesma forma que Herodes não tocou em Jesus Cristo, mas a verdadeira intenção dele foi revelada e o laço quebrou contra Jesus, assim acontecerá na sua vida. Toda a má intenção contra você está sendo revelada e Deus está cortando todo o laço preparado contra a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe este livramento, esta palavra em nome de Jesus Cristo, declare amém.